dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Evelyn, você é a professora de cálculo 2 de vocês, tá? Nesse semestre. E espero que seja um semestre tranquilo. Curvas e superfícies no RN, aí a gente tem o espaço RN, circunferência, esfera e gráficos. O espaço RN é, de certa forma, uma coisa abstrata, né? O espaço RN, onde ele fica, como ele é abstrato. Então, é por isso que aqui a gente trabalha só até o R3. Mas a gente define tudo para RN, tá? A gente trabalha com R, R2 e R3. Mas a gente define as coisas no RN, certo? Circunferência e esfera são conceitos importantes para o cálculo, tá? Por isso que eu vou falar também de distância entre pontos no R, no R2, no R3, porque tem a ver também com a definição de circunferência e esfera. E os gráficos, é muito importante que vocês prestem atenção no gráfico, muito possivelmente caia na prova de vocês a diferenciação entre gráficos em R, R2 e R3, que é uma coisa comum no curso, tá? Todo semestre cai. Então, vocês já estão preparados para fazer isso, certo? Então, vamos lá. Os objetivos da aula. Relembrar a representação geométrica nos espaços R, R2 e introduzir o R3, né? Calcular distâncias entre pontos em RN. Estudar a equação da circunferência da esfera e compreender os conceitos de gráfico de equações e esboçar curvas e superfícies, tá? A geometria analítica é a ponte entre a álgebra e a geometria, que de certa forma é o cálculo também, certo? Então, a gente começa com o espaço RN, eu vou usar o quadro, tá? Tá. Aí, olha só. Eu vou começar fazendo uma comparação entre o cálculo 1 e o cálculo 2. O que vocês viram no cálculo 1 e o que a gente vai ter no cálculo 2, tá? Então, no cálculo 1, o que a gente tinha? Cálculo 1. Funções que iam de R em R, dos reais nos reais, tá? Domínio e contradomínio. E aí, nós pegávamos elementos do domínio e, a partir da função, né? Função aplicada nele, a gente obtinha elementos do contradomínio que iam formar a nossa imagem, tá? Então, dada uma função e a lei dela, o que a gente conseguia fazer? Domínio, contradomínio, achar o contradomínio, achar a imagem, calcular limite, derivada e integral, né? Então, eu conseguia o contradomínio da função, o domínio da função, a imagem da função, conseguia calcular o limite, tá? De um elemento tendendo a outro dentro da função, a derivada da função e a integral, definida ou indefinida. Certo? E a gente conseguia fazer o que também? O gráfico. Certo? Aqui eu vou colocar um exemplo. Coloca aqui, olha, o gráfico de f, que vai de R em R, e x elevado aos elementos da imagem, pela função f de x, igual a 2x mais 1. O que é isso aqui? É uma reta, né? Uma reta o quê? Crescente, deslocada uma casa para cima, certo? Então, eu tenho isso aqui, tá? Eu consigo achar as interseções também, quando x é 0, quando y é 0. Aqui, olha, é até fácil, né? Aqui vai dar 1. E aqui, quando y for 0, a gente vai ter menos 1 sobre 2. Certo? Isso aqui vocês viram em cálculo 1, né? Em cálculo 2, o que aparece para a gente agora é isso aqui. Funções que saem do Rn e vão para o R. Tá? E aí, os elementos aqui, a gente representa dessa forma porque não são mais números reais. São listas de números reais. Tá? Vou definir isso depois para vocês. Só estou apresentando. Então, a função calculada nele leva para um elemento do contradomínio que são os reais. Então, o que eu tenho aqui são números reais, tá? Eu aplico em elementos do Rn, mas o que sai para a gente aqui
são números reais, certo? Entrada e saída. A gente vê também f que vai de R em Rn. Essas são as funções vetoriais, tá? A gente dá um elemento R e retorna para a gente um vetor, uma lista de números, tá? Que são os elementos do Rn. Então, na minha entrada aqui eu tenho um x, que é um número real, e retorna para mim, a partir da f, uma lista de números. x1, x2, x3 até xn, certo? O que eu consigo fazer com essas funções? Por enquanto, a gente deixa essa aqui de lado, foca só nessa aqui, porque aqui a gente vai ter uma parte especial só para ela, lá no meio do curso, tá? A gente vai falar só de funções vetoriais, limites, derivadas integrais de funções vetoriais. Por enquanto, é isso aqui, tá? E aí, aqui a gente consegue fazer o quê? Domínio, contradomínio e imagem. A gente consegue calcular também o limite. E agora o nosso limite, ele é um limite de um ponto, tá? Vou até colocar aqui como um pezinho, que vai ser uma lista de números, indo para outro ponto da f calculada no ponto, certo? A gente também vai ter derivadas, mas aí as derivadas elas vão ser derivadas parciais. Derivada parcial em função de uma coordenada, derivada parcial em função de outra. Se eu tenho n números, eu tenho quantas derivadas? N derivadas. Então, se tu calculava uma derivada, agora tu calcula n derivadas. Derivada parcial em função da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, até da enésima. Vai acontecer isso, né? A gente vai trabalhar só com R2 e R3. Então, a gente calcula 2, 3 derivadas parciais no máximo. Certo? Aqui a gente tem a derivada, é assim, ó. O símbolozinho é um del, tá? Derivada parcial de f em função de xi. Vou colocar xi porque são inúmeras, i variando de 1 até n, tá? E integrais duplas e integrais triplas, tá? É isso aqui que a gente consegue fazer com essa função que vai de Rn para R, certo? E o gráfico, aí eu vou dar um exemplo, porque o gráfico a gente só consegue escrever até o R3. Então, o gráfico aparecia para a gente no R2, agora a gente vai trabalhar muito com o gráfico no R3. Eu vou colocar um exemplo aqui, que é um exemplo importante para a nossa aula, que é o cone. Tá? Então, a gente tem uma F, que sai do R2, e vai para o R. E a lei de formação dela é x e y, f calculada em x e y, igual a mais ou menos a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é o cone duplo, tá? A parte de cima e a parte de baixo. Vocês vão aprender a desenhar isso aqui de uma forma mais tranquila. Mas isso aqui seria o quê, né? No R3, um conezinho para cima e para baixo, tá? Parte de cima e a parte de baixo. Então, a gente consegue também os gráficos, mas no R3. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olhando para tudo isso aqui, o que é o objeto de estudo do cálculo? O que era o objeto de estudo do cálculo 1, que vocês estudaram no semestre passado? Era o quê? Qual que é o objeto do cálculo 2? Falem alto, gritem assim. Gritem, não assim. Gritem o que é o objeto de estudo. Não. Aqui são as funções. Igual no cálculo 1. Tá? No cálculo 1 eram as funções. Derivada, integral, limite são o quê? Ferramentas. Tá? Para trabalhar com as funções que modelam os problemas que vocês vão enfrentar aí como futuros engenheiros físicos matemáticos, certo? Então, as funções, elas são objeto de estudo. E aí, vocês vão trabalhar dentro das funções com derivadas, integrais e limites, certo? Então, a gente tem ferramentas para trabalhar com objeto de estudo, que são as funções. Aqui, funções de uma variável e aqui, funções de n variáveis, tá? De 2, 3 variáveis. Deu para entender? Tá. Então, vamos lá. Vamos falar, então, do espaço Rn.
que é o espaço Rn, tá? O Rn é um conjunto, tá? O Rn, ele é o conjunto de todas as listas de números. Então, vou colocar aqui, ó, x1 de n números, tá? As ênuplas ou de vetores com n elementos. De modo que x1, x2 até xn pertençam ao R, tá? Então, todos os elementozinhos que estão aqui, eles são números reais, tá? Eu tenho um número real na primeira coordenada, na segunda, na terceira, até a enésima. Então, são listas de números reais, tá certo? Elas não precisam estar em ordem crescente ou decrescente, são números aleatórios aqui dentro, números reais. Deu para entender? Então, olha só. O que eu tenho aqui é o seguinte. O que define quantos números eu vou ter aqui é esse índice, n. E o n, ele pertence aos naturais, tá? Sem o zero, certo? Os naturais do 1 para frente, tá? Os números naturais. Então, o n, a quantidade que eu tiver aqui, ela vai dizer quantos elementos eu vou ter. Aí aqui eu tenho o r, que é o R1, e ele é o quê? Uma reta, formada por elementos individuais, né? Então, eu tenho x1, x2, x3, que eu posso chamar de 1, 4, 7. Esses são os elementos de R, tá? No R2, vocês estão até um pouco acostumados, né? A gente representa no plano cartesiano. Nós temos pontos, que são pares ordenados. Então, eu tenho dois elementos. Aqui, ó. Tem o valor de x, coloca aqui, ó, 2 e 2. E o valor de y, certo? Então, eu tenho dois elementos no R2. E no R3, eu tenho o quê? 3 elementos, obviamente, né? 3 elementos. Tá? Então, vai ser um pontinho aqui no espaço. E aí, ele vai me dar valores de x, de y e de z, tá? Que eu vou chamar só de x. E aqui. E aqui z. Tá? Então, eu vou ter aqui, olha, 3 coordenadas. x0, y0 e z0. E aí eu tenho as propriedades do espaço Rn. A igualdade, a adição e a multiplicação por escalar. Certo? Algumas pessoas já devem ter visto isso. Então, a gente está só recapitulando, mas para quem não viu, é interessante que aprenda, porque a gente vai utilizar muito no curso, tá? E aí eu estou tentando fazer o mais básico possível para que a gente possa não esquecer disso no futuro. Então, aqui a gente vai falar da igualdade. Tá? Quando que dois elementos da Rn são iguais? Eu vou tomar aqui, ó, x e y pertencentes ao Rn, certo? E olha, eu vou colocar aqui a setinha para a gente saber que são vetores de n elementos. Se o x ele pertence ao Rn, de que forma ele se apresenta? Como uma lista de n números, tá? Então, aqui eu tenho x1, x2, x3 até xn. E para que ele seja igual ao y, para x ser igual a y, os elementos de x1 têm que ser iguais aos elementos de y. y1 até yn, certo? E a igualdade tem que ser de coordenada a coordenada. Então, a primeira coordenada tem que ser igual à primeira, a segunda igual à segunda, a terceira igual à terceira. Tá? Aí, aqui a gente tem que ter, olha, isso, se e somente se, isso aqui significa se e somente se, x1 for igual a y1, e aí x2 igual a y2, xn igual a yn, certo? Um exemplo, tenho aqui, ó, 2 e 1 igual a 1 e 2. São iguais? São iguais? Por quê? Porque apesar de terem os mesmos números, não estão na mesma ordem. Então, o primeiro elemento tem que ser igual ao primeiro, o segundo igual ao segundo, certo? Então, a ordem é interessante. Cai assim na prova? Não.
Eu não vou perguntar para vocês se isso aqui é igual, vocês vão marcar não e pronto. Como é que cai na prova? Cai assim. Encontre o valor de K. Tá? Então, aqui, ó, 2, 1. K ao quadrado mais 7K. E aqui, 1. Encontre o valor de K para que essa igualdade seja verdadeira. Aí, o que tu vai fazer? O 1 é igual a 1. Então, isso aqui tem que ser igual a isso. Aí, tu vai fazer o quê? K ao quadrado mais 7K igual a 2 e resolver. E achar o valor de K. Tá? Pronto. É assim que cai numa prova. Mas não vai cair na de vocês. Tá, então vamos aqui. Igualdade já foi. Alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Não? Tranquilo, né? Aí a gente vai, então, para a adição. Tá? Vou colocar aqui a adição e a multiplicação uma do lado da outra. Tá. Adição. Como ocorre a adição dentro do RN? A gente vai fazer aqui, ó, x mais y, com eles sendo elementos do RN. Então, essa soma ela vai ser x1 até xn mais y1 até yn. Tá? E a soma ela é feita coordenada a coordenada. Primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira. Tá? Então, aqui fica x1 mais y1, x2 mais y2, até xn mais yn. Complicado isso aqui? Não, né? Se eu pedir para vocês somarem 2 pontos, e, claro, a gente só consegue somar quando eles estão no mesmo espaço. Então, eu só consigo somar elementos do R2 com elementos do R2, do R3 com o R3. Então, se aparecer um elemento do R3 somado com o R2, não dá para somar. Tá? Só dá para somar dentro do mesmo espaço. E aí, eu quero perguntar para vocês se isso aqui continua sendo um elemento do RN. Esse ponto aqui, ele continua sendo um elemento do RN? Sim. Por quê? Porque a gente não mudou a quantidade de elementos. Continua tendo N elementos. A gente não mexeu no tamanho dele, né? 1, 2, 3, até chegar no enésimo. Certo? E aqui dentro, a soma de 2 números reais continua sendo... Isso me constrange. A soma de 2 números reais continua sendo um número real, né? A gente não sabe o que a gente faz assim para ele. Continua sendo um número real. Então, a gente tem N elementos reais. É igual na multiplicação por escalar, tá? Ó. Multiplicação por escalar. A gente pega um número real, alfa, pertencente aos reais, e um x pertencente ao Rn. E aí a gente vai multiplicar, a gente consegue multiplicar um número real por um número do Rn. Tá? Como que a gente faz isso, né? É um alfa que multiplica x, tá? Um número real multiplicando o número do Rn. Esse número real ele vai multiplicar cada entrada do Rn, tá? Do elemento do Rn. Então, eu tenho um alfa multiplicando x1 até xn, certo? E aí ele vai multiplicar o x1, o x2, o x3 até o xn. E aí continua sendo um elemento dos reais também, né? Porque ele vai entrar aqui, ó, vai ficar um real vezes um número real, que dá um número real. E aí eu não mexo na quantidade de elementos, então continua sendo um elemento do Rn, porque tem n elementos. Então, alfa xn. Certo? Na próxima aula, a gente vai ver multiplicação entre dois vetores, que a gente chama de multiplicação escalar, e também a multiplicação como sendo um produto vetorial. Nesse caso, os resultados são diferentes. Tá? Aqui, nós temos elementos do Rn, tanto na adição quanto na multiplicação por escalar. Tá? Na próxima aula, a gente vai fazer a multiplicação entre os dois. Porque tem a ver com o ângulo entre vetores, então é por isso que a gente não vê nessa primeira aula, tá? A gente só fica aqui dentro do Rn. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo? Vocês querem que coloque aqui no quadro para vocês lerem um pouco? Vou deixar aqui enquanto eu coloco o slide lá, tá?
Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem dúvida, vocês podem vir aqui no microfone, tá? Que a dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega. Já? Olha só. Aqui é só uma recapitulação, tá? Definição. O conjunto de todas as ênuplas ordenadas de números reais, que a gente tem N elementos, todos esses elementos são reais. E aí aqui a gente tem a reta, o plano e o espaço, certo? Os exemplos. Aqui eu tenho um par ordenado, um elemento do R2, aqui eu tenho um elemento do R3, e aqui eu tenho um elemento do R6 com 6 números, certo? Agora, vocês vão me responder de onde são esses elementos, tá? Identifiquem qual espaço cada ponto pertence. Então, esse primeiro elemento, ele é de qual espaço? Do R4, porque tem 4 elementos. O segundo do R2 e o terceiro do R3. E o dele está no R, na reta real, né? Escreva um ponto genérico do R4 com coordenadas inteiras. Aí vocês vão colocar 4 elementos dentro do parênteses. Uma coisa que eu vou dizer, olha, uma coisa que me incomoda um pouco quando vocês vão realizar as provas é o jeito que vocês escrevem as coisas. Sem parênteses, sem colchete, igual, com uma coisa que não faz sentido. Então, a gente ensina desse jeito que é para que vocês escrevam da forma correta para que vocês escrevam da forma correta na prova de vocês também, tá? Por exemplo, em algumas provas a gente costuma pegar no cálculo 1, quando vocês vão escrever um intervalo, aí vocês colocam assim, x que está lá entre 2 e 3. Aí vocês abrem e colocam assim, de 3 até 2, decrescente. Não façam isso. É sempre de forma crescente, tá? Sempre indo para a parte positiva. Então, isso aqui é importante. Eu espero que vocês, na prova de vocês, tentem escrever tudo bem bonitinho, porque as provas não vão ser difíceis. Não vão ser difíceis. Vamos dar uma olhada, então, na distância. Aqui eu deixei errado, viu? Isso aqui é para o próximo slide. Mas aqui, ó, distância em Rn. A gente vai falar da distância no R1, no R2 e no R3 e generalizar para o Rn, tá? Então, a gente começa aqui com a distância no R1, em R, tá? Bora dar uma olhada aqui. Eu tenho a reta real. Pode colocar no quadro para mim, por favor? Obrigada. A gente tem a reta real. E aí eu tenho um elemento x, vou chamar de x1, e aqui um elemento x2, tá? E eu quero calcular a distância entre eles. Como que eu faço isso? Como que eu calculo a distância entre esses dois pontos? Módulo da diferença, muito bem. Aqui, ó, módulo de x1 menos x2. Isso aqui está certo? Deveria ser x2 menos x1? Não. A diferença é sempre a diferença, porque está dentro do módulo. Se tu faz 5 menos 3, 3 menos 5 dá o quê? Dá quanto? 2 e menos 2. Mas dentro do módulo eles são iguais, tá? Então aqui não tem problema se tu coloca primeiro o segundo ou primeiro o primeiro, tá? Então vamos lá, no R2. Ah, tá. Como que eu escrevo esse módulo aqui? Raiz quadrada de x1 ou x2, né, menos x1 ao quadrado. Tá bom? Tá. Agora aqui, ó. R3 ou R2. No R2, a gente tem a distância entre pontos, né? Pontos com coordenadas. Então, a gente tem aqui, ó, x1, y1, e aqui a gente tem x2 e y2. Tá?
E aí essa distância ela vem daqui, né, do Teorema de Pitágoras. Tá, vou colocar aqui, ó, P e Q. E aí a distância a gente utiliza o triângulo retângulo, né? A gente usa aqui, olha, a distância entre eles dois vai ser a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu consigo essa distância? Sim. É o módulo do y2 menos y1. E eu consigo essa distância aqui também, que é a diferença do x2 com x1, certo? Então, essa distância aqui, ela vai ser, vou colocar aqui embaixo, distância entre P e Q ao quadrado vai ser igual. Aqui é o módulo e aqui é o módulo, né? Módulo de y2 menos y1. E aqui eu tenho o módulo x2 menos x1, tá? E aí essa distância ao quadrado, ela vai ser um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, o módulo ao quadrado e o módulo da diferença de x ao quadrado também, tá? Então, aqui vai ficar y2 menos y1 ao quadrado mais x2 menos x1 ao quadrado, certo? Então, a distância entre P e Q, ela vai ser, esse quadrado, posso aplicar a raiz quadrada dos dois lados, né? Distância é sempre positiva, por isso que eu posso tirar o módulo, porque se eu faço isso aqui, ó, o que eu estou escrevendo? O módulo, mas a distância ela é positiva, então eu posso tirar o módulo, tá? E aí some tanto a raiz quanto o quadrado. Então, eu fico só com a distância. Não é como se eu estivesse passando a raiz para o outro lado. Estou calculando o módulo, tá? Então, isso aqui fica raiz. Tá. Aqui eu tenho raiz quadrada dessa diferença ao quadrado. Essa raiz quadrada está ao quadrado, então eu posso tirar o módulo, né? E ficar só com x2, opa, y, desculpa. y2 menos y1 ao quadrado. A mesma coisa aqui. Mais x2 menos x1 ao quadrado. Alguém não entendeu o que aconteceu aqui? Por que sumiu o módulo? Por que sumiu aqui, olha? Porque o que a gente tem aqui é o quê? Módulo é a raiz de y2 menos y1 ao quadrado. Só que está elevado ao quadrado. Então, o que eu tiro aqui é o módulo de fora, que é esse quadrado com essa raiz. Sobra só essa parte de dentro, tá? E aí ela aparece aqui, certo? E essa raiz de fora é desse quadrado aqui, certo? Então, essa é a fórmula da distância no R2. Aí a gente vai para o R3, tá? E a gente tem a fórmula da distância no R3. Vocês conhecem o R3? Sim? Respondam assim, sim ou não? Não, professora. Sim, professora. Sim? Então, como se chamam os espaços, os subespaços do R3? Então, vocês não conhecem. Então, como se chamam os espaços? No R2, como se chamavam os espaços? Os subespaços? Eram os quadrantes, né? E no R3 são quantos? São 8, são octantes. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque no semestre passado eu escrevi na prova, na primeira prova. E quantos octantes? Aí os alunos chamavam os monitores, o que é um octante? E eu já estou falando para vocês, porque se vier perguntando na prova, vocês já sabem que são esses subespaços divididos pelos planos, tá? E a gente tem 8, 1, 2, 3, 4 em cima e 4 abaixo do plano x e y, tá? Pronto. Então, aqui a gente tem x, y e z. E aí eu quero a distância entre os pontos P e Q, que agora são o quê? Elementos com 3 coordenadas, né? Estou no R3, então ele tem 3 coordenadas. Um valor de x, um valor de y. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais bonitinho. Olha, gente, meus desenhos são horríveis.
Vocês vão ter que ter muita paciência. Aí, se vocês tiverem paciência comigo, eu vou ter paciência com vocês também. Olha aqui, ó. Tá? Então, a gente tem um pontinho aqui, tem um outro pontinho aqui. E aí, o que a gente tem é o seguinte. Essa distância aqui está no plano x e y. E a gente já calculou ela, né? Quanto que ela vale? Raiz de soma dos quadrados das diferenças, né? Então, aqui eu tenho raiz da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado, tá? Essa distância também é a distância aqui, assim, que forma um novo triângulo retângulo. Então, eu tenho um dos catetos do meu triângulo retângulo lá em cima. E agora eu preciso do outro. Tá? Tá. Aí aqui eu tenho, olha, x2, aqui eu tenho x1, aqui eu tenho y1 e aqui eu tenho y2, tá? E aqui eu tenho o valor de z, que é o que dá altura ao ponto, né? Então, aqui eu tenho, ó, z1 e aqui eu tenho o z2. Então, como que fica essa distância aqui entre z e z? Módulo da diferença do z ao quadrado, né? Esse aqui, ó, módulo de z menos z1. Certo? Pronto. Eu falei um quadrado que não tinha ali, né? Só módulo da diferença de z. Então, eu tenho o valor de um cateto e do outro cateto, então eu consigo calcular a distância entre esses dois pontos, que vai ser a hipotenusa. Então, a distância entre P e Q no R3 agora vai ser ela ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado vai ser ali, olha, módulo de Z2 menos Z1 ao quadrado, mais essa distância aqui também ao quadrado, né? Então, a raiz de variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Isso aqui é x2 menos x1, isso aqui é y2 menos y1, tá? Eu sei que para alguns de vocês pode parecer assim, ai meu Deus, por que ela está explicando isso? Mas para algumas pessoas faz sentido, tá? Tem gente que realmente para aqui e não consegue prosseguir porque ficou, meu Deus, de onde saiu esse triângulo, né? Piscou ali, não prestou atenção. Isso aqui é a variação, tá? x2 menos, ou y2 menos y1. Isso aqui x2 menos y, ou x1. Aí aqui ao quadrado, né? Quadrado, quadrado. Isso aqui vai ficar como? Eu já mostrei para vocês que esse quadrado, ele tira daqui o quê? A raiz, né? Fica só z menos z ao quadrado. Mas aqui vai tirar o quadrado, a raiz também, né? Raiz e o quadrado. Então, vai ficar só ΔX mais ΔY. Tá? Pronto. Esse quadrado aqui, a gente aplica a raiz dos dois lados, né? Então, a distância, vou colocar aqui, 1 implica. Distância entre P e Q vai ser a raiz quadrada. Isso aqui eu posso escrever também como variação, tá? Então, vai ficar variação de x ao quadrado, mais variação de y ao quadrado, mais variação de z ao quadrado. Deu para entender, pessoal? Então, essa é a fórmula da distância. Ela é importante. A gente vai falar sobre circunferência e esfera ainda. E as definições de circunferência e de esfera estão diretamente ligadas com a definição de distância. Por quê? O que é uma circunferência? Lá do ensino médio, o que é uma circunferência? Ela também é um conjunto, tá? É o conjunto... Diga, quer falar? Exatamente. É o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância até o centro, tá? Então, a gente usa a definição de distância para definir circunferência, a mesma coisa para a esfera. Esfera vão ser todos os pontos que estão ali na casca, né? A mesma distância até o centro. Muito bem. Tá. Aí a gente generaliza, mas eu coloquei nos slides, tá? Vou generalizar aqui com vocês para o RN. Senão a gente vai ter que ficar fazendo isso até, e aí eu não consigo desenhar no R4.
Então, aqui a gente tem a distância em R. Tá, tem a distância no R2, a formulazinha, tá? E tem a distância no R3, certo? No Rn, a gente continua da mesma forma, segue... A gente tem uma coisa na matemática que a gente chama de princípio da indução. Então, para provar que essa fórmula seria assim, eu teria que tomar um K, depois um K mais 1, fazer o princípio da indução e mostrar que essa é a fórmula. Então, segue-se dessa mesma forma, aparecendo variações e variações até chegar no N. Então, tem um somatório de variações ao quadrado. Então, ali dentro, eu tenho o quê? A raiz quadrada do somatório de N variações, se eu estou no Rn. Tá? Porque, olha só, esse somatóriozinho aqui, se eu quero no R2, o I vai de 1 até 2. E aí eu tenho só duas variações ali dentro, soma de duas variações ao quadrado. E no Rn, eu tenho soma de N variações ao quadrado. Deu para entender? Tá. Ah, tá. A distância é sempre um número real não negativo. Tá bom. A não ser que na prova de vocês eu coloque alguma coisa errada e aí apareça um número negativo, o que não vai acontecer. Então, se aparecer um número negativo, são as contas de vocês que estão erradas. Então, refaçam as contas. Tá? E aqui a gente tem os exercícios. Calcule a distância entre os pontos, certo? Eu vou fazer um e vocês fazem o resto. Tá? Vou fazer o primeiro, que é simples, né? Agora, isso aí pode cair na prova de vocês, olha, bem facinho. Só para ver se vocês sabem fazer. É o que eu falei, a primeira avaliação, ela vai valer 9 pontos, vai estar dentro da primeira avaliação, junto com as outras, e é importante que vocês tentem tirar o máximo de pontos possível agora, para ficarem tranquilos, né, nas próximas. Mas aí vai servir para mim, como professora, como uma prova diagnóstica, tá? Eu vou pegar as provas de vocês e verificar o nível, né, da turma. Todos vocês tirando ótimas notas e eu admitindo que a turma de vocês precisa de questões avançadas, já pensou? Mas não tirem notas baixas, não, é brincadeira. Exercício. Aqui tem a primeira. P igual a 0, raiz de 2 e 0. E Q igual a 1, 0 e menos 1, tá? Aí, como que a gente calcula a distância aqui no R3? Distância entre P e Q. Ela vai ser a raiz quadrada da variação de x mais, ao quadrado, né? Mais a variação de y ao quadrado, mais a variação de z ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com 0 menos 1, que dá menos 1 ao quadrado, mais raiz de 2 menos 0, raiz de 2 ao quadrado, mais 0 menos menos 1, que dá 1 ao quadrado. Tá? Aqui fica 1, aqui fica 2 e aqui fica 1. 2 mais 1 mais 1, 4. Então, a gente fica com a raiz do número 4. Raiz do número 4 é 2. Né? Então, a distância entre esses dois números é de 2 unidades. Certo? Pronto. Tá. Então, vamos passar para a próxima. Acho que essa parte de distância, alguém tem alguma dúvida? Não? Tem alguém na outra sala? Não, né? Tem? O pessoal da outra sala tem alguma dúvida? Se tiverem, vão até o microfone. Não esqueçam de passar a frequência lá para eles, tá? Alguém tem alguma dúvida? Façam sim ou não com a cabeça, não? Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Aí, aqui eu vou só mostrar para vocês as distâncias do ponto até o plano. Porque a menor distância de um ponto até o eixo ou até um plano, ela é aquela que é perpendicular, tá? E aí, vamos colocar aqui no slide rapidinho, que eu vou mostrar para vocês. Não vou escrever no quadro, que vai demorar muito isso, tá? E a gente tem pouco tempo. Aqui, ó, coordenadas no plano R2, tá? Só no R2 e no R3. Aí, a gente tem aqui, olha, a distância do ponto até o eixo Y. Essa distância vai ser o valor de x. Porque, olha, essa distância até o Y, ela é a mesma distância aqui, olha, do númerozinho A. Certo? Então, toda vez que eu te pedir a distância do ponto até o eixo Y no R2, vai ser o valor de x.
E a distância até o eixo x vai ser o valor do y, vai ser o oposto, tá? Seria o módulo. E se vocês fossem calcular de forma rígida, né, seria como? Esse pontinho e a projeção dele aqui. Quando a gente faz a projeção dele aqui, a gente continua com o valor de y, mais o x ele é igual a 0, tá? Eu vou dar um exemplo, vou colocar aqui no quadro um exemplo, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou falar logo do R3 também, aproveitar que eu estou no quadro, vou falar do R2 e do R3, da distância até o plano e até os eixos, tá? Então, no R2 eu tenho isso aqui, né? Um pontinho e a distância do ponto até o eixo Y. Essa distância aqui vai ser o valor de x. Aqui, ó. O valor de x, da coordenada x, que eu tenho aqui, ó, x0, y0. Se eu fosse fazer a projeção desse ponto aqui, eles estão na mesma altura y, certo? Mas o x aqui é 0. Então, se eu fosse utilizar a fórmula da distância, o que ia acontecer? Aqui eu tenho x0 e y igual y0. Na fórmula da distância, é o quê? É a raiz quadrada da variação ao quadrado. Essa variação aqui ficaria 0, porque é um elemento menos ele mesmo. Então, o que sobra para a gente? Só o valor de x, porque ele menos 0 é ele mesmo. O 0 menos ele vai ser menos ele, mas ao quadrado vai ficar, depois tirando a raiz, fica positivo, né, dentro do módulo. Quadrado, a raiz é o módulo. Então, acaba sendo só o valor de x, que é essa distância. Ocorre a mesma coisa no R3. No R3 eu tenho aqui, ó, um pontinho, e aí a gente tem a distância desse ponto até os planos ou até os eixos. Nesse caso, eu precisaria também da projeção, tá? Como que ficaria aqui a projeção? Eu tenho o ponto x0, y0 e z0. A projeção dele no eixo do z não teria movimentação em x e y. Então, x é 0 e y é 0. A gente só tem o valor de z. Então, o z seria o único eliminado. E aí a gente teria que calcular aquela distânciazinha no R2. Esse aqui seria igual a esse aqui, certo? Então, a gente teria essa distância como se fosse aquela distância lá do R2, a distância de P e Q, no R2, que é igual a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, percebam, se eu quero a distância dele até o eixo z, eu uso x e y. Se eu quero a distância dele até o eixo y, eu vou usar quem? Z e x. Acaba que o que é mencionado não é utilizado, tá? Então, aqui no z, eu uso x e y. Em y, eu uso x e z. E se eu quero a distância até o eixo do x, eu vou usar quem? Z e y. Deu para entender? Fica mais fácil quando a gente faz a distância do ponto até os planos. Porque até os planos ele acaba zerando dois números, tá? Então, se eu quero a distância do ponto a distância desse ponto aqui até o plano x e y. Eu estou mencionando quem? X e y. Então, quem eu vou considerar? O z. Então, essa distância aqui vai ser o valor de z. E se eu quero a distância do ponto até o plano x, z, eu estou mencionando x e z, a distância vai ser o valor de y. Deu para entender? Sem precisar fazer conta. Então, chega na tua prova, tu precisa calcular a distância, é só tu estabelecer essas relações. Se é a distância até o x, y, o valor vai ser o de z, porque o z é o único que eu não vou estar zerando, né? Ou o único que eu vou estar zerando. Eu vou ter variação de x, vou ter variação de y. Aqui eu vou ter o ponto x0, y0. E nessa altura aqui, o z é 0. Então, esses dois vão se cancelar. Esses dois vão se cancelar lá na fórmula, né? E esse aqui é o número que vai aparecer. Vai ficar lá. Raiz de z0 menos 0 ao quadrado. z0 menos 0 é o quê?
Z0 ao quadrado. Isso aqui é o módulo de Z0. Deu para entender? Pronto. Então, se eu quiser aqui, olha, eu vou colocar um ponto. 3, 5 e 2. E eu pergunto para vocês, qual é a distância desse ponto até o plano x e z? Quanto? Quanto? 5, que é o valor de y, sem precisar fazer a conta, né? A gente até falou já um pouco de projeção, mas tem uma fórmula para projeção, a gente vai ver na próxima aula, tá? Tô suja. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso, não? Tá. Aí aqui, olha, coordenadas no R3. A distância aqui, olha, do plano YZ vai ser o módulo de A. O A está bem aqui, ó, em X, certo? A distância ao plano X e Z vai ser o valor de Y. E a distância até o plano X e Y vai ser o valor de Z, certo? E a gente tem os eixos ortogonais também. A gente usa as duas variáveis que não estão sendo mencionadas, tá? A raiz quadrada da variação das outras duas. Acaba sendo só o número ao quadrado, né? Fica eles menos 0, então é eles ao quadrado, sem a variação. Pronto, aqui a gente tem os exercícios para calcular. Mas aí eu fiz com vocês um ali, né? Determine... Bom, vocês respondem então. Dado um ponto P, menos 3, 5 e 2 em R3, determine sua distância ao plano x e y. Qual que é a distância de x e y até esse ponto? Vamos lá, gente, em coro. 2, muito bem. E a distância até o plano x e z, que é o valor de y. E a distância até o plano YZ, 3. Módulo de menos 3, que é 3, né? Muito bem. Agora aqui, em qual quadrante do R2 está o ponto menos 2 e menos 5? Do R2. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Terceiro. Os dois sinais são negativos. Isso aí era só para saber se vocês ainda lembravam das coisas do cálculo 1, tá? E aí, descreva geometricamente o conjunto dos pontos do R3 que tem z igual a 0. Que espaço é esse? O espaço que tem z igual a 0. É o XY. Plano x e y tem z igual a 0. É o plano cartesiano, que está ali deitado, e a gente tem a altura z agora, né, no cálculo 2. Mas antes vocês trabalhavam ali no x e y, né? Onde z não aparecia, onde o valor de z era 0. Tá? Deu para entender? Então, se eu quero o plano xy, z é igual a 0. Se eu quero o plano xz, y é igual a 0. E se eu quero o plano yz, o x é igual a 0. Certo? Pronto. Aqui que era para estar isso escrito. As cônicas eu vou utilizar o GeoGebra para mostrar para vocês, tá? O que são as cônicas? As cônicas são 4 funçõezinhas, tá? Que a gente também costumava ver lá no cálculo 1. E essas cônicas, elas são curvas obtidas a partir da interseção dos planos com o cone duplo. A gente faz cortes no plano e aí aparece a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola. Tá? De onde que a parábola veio? Da equação do cone. Qual é a equação do cone? Z igual a mais ou menos a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso, por enquanto, não faz sentido. Mais para frente a gente vai ver, porque a gente vai desenhar os gráficos, a gente vai fazer interseções, e aí vocês vão ver que faz sentido. E é muito bonitinho. Tá? Então, eu vou tirar aqui um pouco do slide, tá? Que eu vou colocar no GeoGebra. Eu vou mostrar o cone, a gente vai fazer os cortes nos cones, e aí vão aparecer as curvas, tá? Obrigada. Espera aí. Tem que ser o 3D. Tá, já está aqui no GeoGebra. Bora dar uma olhada. Aqui a gente tem o cone, e eu vou escrever, eu acho que aqui não aceita o mais ou menos, só no GeoGebra clássico, mas aqui eu consigo fazer a parte positiva e a parte negativa, né? Então, aqui eu tenho x ao quadrado
mais y ao quadrado. O que eu coloquei aqui? A parte de cima do cone. Por que a gente fala mais ou menos? Porque tem a parte positiva e a parte negativa, tá? E aqui eu vou botar a parte negativa, que vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem que ter o menos, desculpa, bem aqui, menos. Tá. E aqui, ó, vou mudar o nome, porque eu gosto de colocar o A, o B e o C lá na equação do plano. Vou colocar aqui H. Então, a gente tem... Vou criar controles deslizantes, tá? A, B, C e D. E aí eu vou escrever a equação do plano. A equação do plano é AX mais BY mais CZ igual a D. Ali está tudo 1, né? E aí eu vou pedir a interseção. A interseção entre... Mês bom para pedir interseção, né? Olha aqui, ó. Vamos lá. Vocês estão vendo? O que isso parece? Hipérbole, né? Vamos lá. Se eu fizer aqui fixo o valor de A, que está multiplicando x, igual a 0, eu não vou ter mais o valor de x, e eu vou botar o valor de y também 0, tá? Que ele não vai mais aparecer lá. O que eu tenho? Circunferência. Então, a interseção do plano com a superfície, olha, ela acaba gerando o quê? Circunferências. Certo? E aí, se a gente mexer, aqui eu vou mexer aqui, ó. A gente consegue elipses. Olha só. Acho que consegue ver daqui quando ela subir. Ó, elipses, tá? Então, à medida que o ângulo do plano vai mudando, a gente vai obtendo diferentes cônicas. Então, as cônicas, elas vêm da onde? Da interseção do plano com o cone. É cortes que são feitos no cone, e aí ele gera elipse, circunferência, hipérbole e, esqueci a outra, parábola. Tá? Então, quando ele estiver mais inclinado, ele acaba fazendo só parábola, porque ele pega em um lado só. Aí, ou é a parábola com concavidade para cima, ou é a concavidade para baixo. A inclinação dele vai pegar em um dos cones só. Quando pega nos dois, é o quê? Hipérbole, que aí a gente fica com uma parte para lá e uma parte para cá, certo? E aí, dependendo de onde a gente mexa, se é o x ou o y, aí acaba que essa hipérbole ela é na direção de x ou na direção de y, certo? Deu para entender, pessoal? Tá. Então, eu vou só colocar as fórmulas para vocês e a gente vai ver a diferença entre as fórmulas, que é para vocês identificarem visualmente que tipo de curva é aquela, que tipo de cônica. Tá? Tu olha para a função, tu já sabe que tipo de cônica é aquela, tá? São só 4. Tá bom? Eu vou tirar aqui do GeoGebra, tá? Obrigada. Opa. Então, vamos lá. As nossas cônicas aqui, ó, a primeira é a elipse. O que tem na elipse? Tem x², tem y², só que eles estão sempre divididos por números. Divididos ou multiplicados. Essa aqui é a equação reduzida, mas ela pode vir a equação geral, né? Quando ela vem como equação geral, o que aparece? O x² somado com o y², mas sempre tem um número multiplicando um dos dois, que é uma coisa que não aparece aonde? Na circunferência. Na circunferência não aparece o número, tá? Na circunferência, x² fica sozinho, y² ele fica sozinho. O único número que multiplica eles é o 1. Tá? 1 está multiplicando lá e ele não aparece. Então, a partir do 1, 2, 3, meio, menos 15, a gente já... Não, menos 15 não. Menos 15 é para hipérbole, porque tem o menos. Vou fazer a diferença entre elas duas. Mas números positivos maiores que 1. Tá? Ou entre 0 e 1, com 1 aberto. Aí aqui a gente tem a parábola. O que tem de característica especial na parábola? O x está aqui ao quadrado, pode ou não ser multiplicado por um número, certo? Mas o outro elemento não está ao quadrado, tá bom? Então, a gente pode ter o y elevado a 1 e o x elevado ao quadrado, e a gente pode ter x elevado a 1 e y, um dos dois tem que estar elevado ao quadrado, mas o outro não, tá? Isso caracteriza uma
parábola, certo? Próxima. Hipérbole. Mesmas características da elipse. O que muda? O sinal. Um dos dois vai ser negativo. Esse negativo serve para a gente saber se ele está na direção de y ou na direção de x. Se o negativo está em y, ele está na direção de quem? De x. Se o negativo está em x, está na direção de y, tá? Então, para desenhar a hipérbolezinha, tem como fazer isso. Aqui eu deixei as fórmulas, é só para ajudar vocês. Depois vocês podem lá tirar print, guardar essas características aqui, ó, mas a gente não vai usar, tá? A gente precisa mais que vocês identifiquem que tipo de curvas são essas, tá? E aí, o que a gente tem? Tanto na circunferência, quanto na hipérbole, quanto na elipse, x ao quadrado e y ao quadrado. A única que um deles não está elevado ao quadrado é a parábola, tá? A parábola não tem um deles ao quadrado. Fica y igual a x ao quadrado. Lembrem disso. A hipérbole e a elipse são iguais. O que muda? O sinal, né? Existe um menos na hipérbole, certo? Para finalizar, a gente tem a equação da circunferência, certo? Equação da circunferência que vem da fórmula da distância. Aqui acabou, e eu vou falar sobre circunferência, esfera e bola aberta, tá? Muita coisa, né? Falar de circunferência. Aí eu vou definir circunferência bem rapidinho, esfera rapidinho, depois a gente fala de gráfico e acaba a aula. Tá. A circunferência, eu vou chamar ela de circ, tá? Circ. Ela vai ser o conjunto. Aí me diga uma coisa, muito grande esse conjunto. A circunferência, ela está onde? No R1, no R2 ou no R3? No R2, né? A circunferência. Então, aqui nós temos pares ordenados, né? A circunferência são todos os pontos pares ordenados pertencentes ao R2, tal que a distância entre esses pontos, que eu vou chamar de P, tá? E o centro da circunferência seja igual ao raio, tá? Então, essa é a definição de circunferência. Depende da distância, tá? Então, se eu pego P como um ponto genérico qualquer, eu posso escrever ele como x e y. O centro ele vai ser especial, tá? O centro ele vai ser o A e B. Fixo, um ponto fixo, porque isso aqui pode variar, tá? E aí a distância desses pontos fica como? Distância entre P e C vai ser igual a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. E isso tem que ser igual ao raio. Só que para isso virar a nossa equação, a gente precisa do quê? Do raio ao quadrado, né? Então, a gente eleva os dois lados ao quadrado. E aqui fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Se eu elevei isso aqui ao quadrado, isso aqui virou o quê? O módulo, né? Então, seria o módulo dessa soma aqui, dos quadrados dessa soma. Aí fica como? Por que eu posso tirar esse módulo? Porque isso aqui é um número elevado ao quadrado, então ele é positivo. Esse aqui também é um número elevado ao quadrado positivo. Soma de positivos, número positivo. Então, eu posso tirar o módulo, tá? Então, aqui a gente fica com o r ao quadrado. Então, essa é a equação reduzida. Se eu quero a equação geral, o que eu faço? Desenvolvo os quadrados, tá? Sair da equação reduzida e ir para a equação geral é fácil, que é só desenvolver o quadrado. Difícil é
sair da equação geral e ir para a equação reduzida, porque a gente precisa de uma coisa que se chama completar quadrados. E eu vou ensinar para vocês, tá? Então, aqui, para ir para a equação geral, né, a gente só faz isso aqui, né? X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Pronto, equação geral, tá? Daqui para cá, ela nem sempre vem perfeita desse jeito, olha, os 3 elementos, então tu já sabe que isso aqui vira isso aqui, e tu sabe que isso aqui vira isso aqui também. Às vezes ela vem sem os elementos, e aí tu precisa completar, tá? Deu para entender, pessoal? Tem um exercício lá, posso fazer ele com vocês, tá? Vou colocar o exercício aqui. Ó, esse último exemplo aí, vou copiar ele aqui nesse quadro, e eu resolvo ele com vocês. X ao quadrado mais 4x mais y ao quadrado menos 10y mais 25 igual a 0. Bora dar uma olhada aqui. Primeiro, a gente precisa organizar, porque nem sempre eles vêm organizados aqui, mas aqui a gente já tem x com x e y com y, certo? Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar chegar naquela forma, né? Que é primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, aqui eu tenho x ao quadrado e tenho 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Falta o quê? O segundo ao quadrado. Como que eu faço isso? Eu sempre pego o elemento aqui e divido por 2, que ele faz. Divido por 2 e esse elemento eu elevo ao quadrado, tá? Então, fica como? Ó, x ao quadrado mais 4x. Esse elemento que está multiplicando a variável, que tem potência 1, né, está elevado ao número 1, ela vai ser dividida por 2 e elevada ao quadrado. Então, aqui, ó, 4 dividido para 2, 2. 2 ao quadrado, 4. É o número que eu somo aqui, tá? Mais 4. Se eu estou somando uma coisa aqui desse lado, para que essa igualdade seja verdadeira, o que eu tenho que fazer? Somar do outro lado também. Ou subtrair desse lado. Então, fica mais 4 menos 4, tá? Porque somar 4 e subtrair 4 é a mesma coisa que somar o número 0. E o 0 não faz diferença, né? Eu estou somando aqui mais 0, mais 0, mais 0. Então, se eu boto esse número 4 aqui, eu tenho que tirar, tá? Pronto. Mas eu vou tirar depois, tá? Deixa ele arrumadinho aqui. Mais y ao quadrado menos 10y. O que a gente faz aqui? Divide por 2 e eleva ao quadrado. 10 dividido para 2? 5. 5 ao quadrado, 25. Então, mais 25. Vou repetir esse 25 que está aqui. Quais foram os números que eu acrescentei? 4 e 25. Então, vou subtrair aqui, tá? Menos 4 e menos 25. Igual a 0, tá? Isso aqui já não está igualzinho isso aqui? Então, isso aqui é a mais b ao quadrado. Esse aqui vai ser o a, que é o x, mais o b, que é o 2, né? Porque é o 2 ao quadrado, que é 4. Não é o 4. 2 ao quadrado. Mais y. Nesse caso aqui tem o menos, tá? Porque aqui pode ser, olha, mais ou menos e mais ou menos. Nesse caso é o menos que vem para cá. Menos, qual é o númerozinho que eu tenho que colocar aqui? O 5.
25 menos 25, 0. Menos 4, eu posso passar para o outro lado positivo, né? Ou somar dos dois lados. Então, aqui fica, o 4. Agora, eu consigo identificar o que aqui? O raio e o centro. Porque essa aqui é a equação reduzida. O centro vai ser menos 2 e 5. E o raio vai ser 2, tá? Porque aqui é o raio ao quadrado, tá? Deu para entender? Então, a gente sai de uma equação geral e consegue chegar numa reduzida para analisar os elementos dela, porque daqui a gente não consegue tirar, tá? Então, a gente tem que chegar na reduzida para poder tirar o centro e o raio. Deu para entender, pessoal? A gente faz a mesma coisa na esfera. Vou colocar a definição de esfera aqui. A esfera, ela vai ser, a esfera a gente chama de S. Normalmente, os livros gostam de chamar de S por causa do nome em inglês, né? Tá, então, o centro e o raio. A esfera, ela vai ser o conjunto, e aí a circunferência está no R2, mas a esfera está no R3, né? Então, a gente tem as ternas, X, Y e Z, pertencente ao R3, conjunto de todos os pontos, tal que a distância entre a esfera, a esfera não, o centro da esfera. O centro da esfera e o ponto P seja igual ao raio. E aí a gente faz a mesma coisa, tá? A distância ela vai ser R ao quadrado, vai aplicar o módulo, igual a raiz quadrada. Só que no caso da distância para R3, a gente tem variação de x, variação de y e variação de z. Então, aqui a gente tem x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado e z menos c ao quadrado, tá? Opa, desculpa, coloquei a raiz, não precisava, né? Que eu já estou com o quadrado aqui, então não precisa da raiz lá. Então, essa aqui vai ser a equação reduzida. Para chegar na equação geral, o que a gente faz? Desenvolve os quadrados. Para sair da equação geral e ir para a equação reduzida, o que a gente faz? Completa quadrados, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui. Só que agora vai aparecer mais um elemento, que é o z. Então, tu vai ter que completar também para o z. Aí, tudo que tu somar, tu vai ter que subtrair. Não esquece disso, tá? Tá lá, para completar teu quadrado, tu precisa do número 25. Tu vai colocar o 25, mas tu vai subtrair o 25 também. Certo? Vamos lá. Eu acho que já dá para eu colocar aqui a definição de bola aberta também. E aí, não se enganem. Quando a gente fala de definição de bola aberta, não necessariamente é uma bola. Pode ser um quadrado. A definição de bola aberta só quer dizer que existe uma distância que a gente nunca pode chegar no final. Tá? Então, o espaço lá da borda do objeto fica aberto. Inclusive, uma bola aberta no R é um intervalo. Tá? Então, não é uma bola de verdade. É só um conjunto que está aberto nas bordas. Tá? Tem um livro de... Eu não sei se tem no Guidorize, eu acho que não. Mas alguns livros, talvez o curso de cálculo, né? Ele tenha a bola aberta como um quadrado, e aí ele dá a fórmula usando o módulo. Aquilo é uma bola aberta porque ela usa a definição de distância e raio, mas o desenho dela é um quadrado. É muito bonitinho. É bonitinho para mim, né? Vocês podem não achar bonitinho e tudo bem, né? Aqui, ó, bola aberta. Como é que fica a bola aberta? A bola aberta ela vai ser um conjunto B, e aí a gente escreve ele desse jeito, tá? A bola aberta de raio R e centro C, tá? Vão ser todos os pontos, e aí eu posso colocar do Rn, porque ela representa inúmeros conjuntos, tá? A circunferência é só do R2, a esfera é só do R3. A bola aberta é R1, R2, R3, R4, R5, porque elas são conjuntos, tá? Então, a bola aberta ela vai ser x1 até xn, pertencente ao Rn, tal que
a distância entre o centro e esse ponto genérico seja menor do que o raio, tá? Então, nesse caso, uma bola aberta, e aí eu vou escrever visualmente, mas não necessariamente que seja uma bola aberta, eu já expliquei para vocês, ela é feita desse jeito aqui, ó. Então, se eu pedisse para vocês fazerem uma bola aberta de centro em 0, 0 e raio 2 no R2. Estou no R2. Essa é uma bola de centro em 0, 0 e raio 2, que não tem essa parte de fora. Então, eu quero todos os pontos que estejam dentro. Nós chamamos isso de pontos internos. Quando a gente estiver falando mais na frente de continuidade, a gente vai ter que falar de pontos internos. Então, vocês já começam a entender. Dentro da bola aberta, todos os pontos são internos. Pontos aqui fora podem até ser pontos de acumulação, mas não são pontos internos. Tá? Vou falar os nomes diferentes para vocês, como se vocês fossem entender, né? Olha aqui, ó. Mas eu vou dar a definição mais tarde. Meia-noite eu conto para vocês. Olha aqui, ó. Tá? Deu para entender? Alguma dúvida em relação a isso? Como que fica no R? Um intervalo. Então, eu vou ter o centro dessa bola aqui, ó, em C. E aqui eu vou ter o valor do raio, que vai ser C mais R, C menos R. Esse R ele faz a distância entre os dois. E aqui vai ser aberto. Tá? Pronto. E no R3, do mesmo jeito, vai ser uma... Aí ela vai ser pontilhada também, tá? Então, se vocês quiserem fazer um conjunto aberto, tem que ser pontilhado, tá? E aí, pinta só aqui dentro. Então, são todos esses pontos. Deu para entender, pessoal? Todos os pontos de dentro, sem os pontos da borda. A borda, ela é o quê? Circunferência. A borda daqui é a esfera. A esfera, ela é só a casca. A circunferência, ela é só a casca também. A gente tem os pontos de dentro. Nesse caso, são conjuntos abertos, bolas abertas, tá? Bolas abertas. Pronto. Então, vamos lá. Aqui tem um esboço, mais bonitinho do que o meu, tá? Da circunferência. Aqui tem a definição da esfera, que eu já botei para vocês ali. Um esboço também. Isso aqui é até uma bola aberta. A definição da bola aberta, tá? É o conjunto de todos os pontos cuja distância é estritamente menor. Estritamente é quando não tem o igual, tá? Menor, só menor. Aí a gente tem aqui, bola aberta é um intervalo aberto. Tá vendo? Pode ser um intervalo, não necessariamente no sentido da figura, né? E aqui a gente tem bola aberta, é um disco, no R2. E aqui a gente tem um desenho dele. Aqui a bola é o interior de uma esfera, e está aqui a esfera também. Tá. Determine a equação da circunferência com centro em 3 e menos 2 e raio 5. Como que vocês escreveriam a equação da circunferência utilizando só essas duas informações? Aquela formulazinha, né? No lugar do A e do B, tu colocaria 3 e menos 2. Vou colocar aqui. Equação da circunferência. Aí ele botou aqui, ó, 3 e menos 2. E o raio eu não lembro, mas eu vou colocar qualquer um aqui, tá? Raio 2. Então, para eu colocar a equação da circunferência, eu tenho x menos A. Quem vai ser o A? 3. Ao quadrado. Mais y menos 2, então aqui vai ficar mais 2 ao quadrado, porque o menos faz parte da fórmula, tá? Esse aqui é o menos do número, um número inteiro, negativo, tá? E aqui vai ficar o raio ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Então, se eu te dou o centro da circunferência e o raio dela, tu consegue escrever a equação dela, tá? O que são esses pontos aqui? Os pontos genéricos. Os pontos que a distância tem que ser a mesma até o centro. Certo? Deu para entender, pessoal? Tá. Olha lá, hein? Tá, aqui a gente tem, determine a equação da esfera do mesmo jeito, tá? Então, vocês só vão substituir o A, o B e o C na fórmula por 1, 2 e menos 3. E o raio 4 vai ser elevado ao quadrado, o número que vai ficar lá é o 16. 4 ao quadrado, 16. Descreva a bola aberta. Como que a gente descreve a bola aberta? Todos os pontos que a distância até o centro tem que ser menor do que o raio. Qual é o raio dessa bola aberta aí?
Ele está aparecendo bem aqui, ó, tá? 2, é 2, tá? Quando eu li para vocês ali, eu falei, ó, a bola aberta ela se escreve assim, bola aberta de centro em C e raio, aí o raiozinho fica aqui embaixo. Então, quando vier escrito assim, vocês já sabem, ali é o raio, tá? Pronto. Gráfico. Gráfico a gente tem o seguinte, é o mais fácil, a gente já vai finalizar a aula, porque eu vou mostrar a diferença entre eles. O gráfico, ele é sempre desenhado no espaço que soma o índice do domínio com o índice do contradomínio. Quando vocês estavam lá no cálculo 1, pode colocar aqui no quadro para mim? A gente tinha uma função que ia de R em R, certo? Qual é o índice do primeiro R? 1. E do segundo? 1 também, né? Onde que a gente desenhava o gráfico das funções no cálculo 1? No R2. O R2, que é a soma dos índices do domínio com o contradomínio, tá? Então, se agora eu estou trabalhando com funções que vão do R2 para o R, onde que eu vou desenhar o meu gráfico? No R3, que é 2 mais 1, tá? Então, ele fica desenhado no R3. Aí, uma coisa importante para a gente fazer aqui é saber como se comportam os objetos. O mesmo objeto, no R1, no R2 e no R3. Nossos desenhos serão feitos apenas em R1, R2 e R3, tá? A gente não consegue desenhar no R4. Então, a gente fica como? Mas a gente tem aplicações para R4, lá na frente a gente vai ver. Aqui, se eu quiser um ponto ou um valor de x, x igual a 1, como eu escrevo ele na reta real? Pontinho, né? X igual a 1, certo? Se eu quiser x igual a 1 no R2, x igual a 1, todos os pontos em que x é igual a 1. Então, é uma reta. X igual a 1 no R2 é uma reta, tá? Porque todos esses pontos aqui, ó, independente do valor de y, o x é igual a 1. E no R3, x igual a 1, aqui é o x. Se eu olhar só para esses dois aqui, deixa eu ver se isso está certo. Se eu olhar só para esses dois aqui, vai ser uma reta. Só que agora aparece quem? O z, que dá altura. Então, isso aqui vira um plano. Tá? Então, aqui eu vou ter um plano. O que era um ponto virou uma reta e depois um plano. Porque são todos os pontos no espaço em que x é igual a 1. Então, eu posso ter aqui um ponto em que x é igual a 1, y é igual, vamos ver, x igual a 1, y é igual a 3, e z é igual a 8. Certo? Mas o x continua sendo 1. Então, qualquer ponto que eu pegar nesse plano aqui, que é um plano, inclusive, que é paralelo ao plano ZY, tá? Ele vai variar y e vai variar z, mas o x vai continuar sempre sendo 1. Tá? A mesma coisa com os outros números. Se eu pegar 2, o que aconteceria com esse plano? Ele andaria um pouco mais para frente. Se eu pegasse o 0, ele seria o plano ZY, tá? X igual a 0. Se eu pegasse o y igual a 3, aí eu teria que fazer um plano aqui, ó, na direção do y. Assim, paralelo ao plano zx. Tá? Deu para entender? Se eu quisesse z igual a 3, aí seria um plano assim, né? Paralelo a x e y. Seria um plano Jesus Cristo, assim. Né? Deu para entender? Tá. Isso não acontece só com pontos e retas. A gente consegue fazer isso também com funções. O que acontece aqui é, já não aparece mais o R, porque no R a gente só consegue colocar pontos. Tá? Então, funções é a partir do R2. Então, se eu tenho uma função no R2, que pode ser uma circunferência. Uma circunferência no R2, o que acontece com ela no R3?
ela é bem aqui, olha, uma circunferência. No R3 ela ganha altura. Então, ela vira um cilindro. Deu para entender? Ótimo, pessoal. A nossa aula vai acabar aqui, tá? Vamos lá. Só finalizar nos slides. Eu fiz aqui, olha, 2, 2 e 2. É um ponto, uma reta e um plano. Aqui tem a equação do... Ó, se eu tivesse uma elipse, viraria um cilindro elíptico, tá? Porque aí ele ganharia altura para cima e para baixo. E a parábola, uma parabolazinha, vira um paraboloide elíptico, porque ele ganha altura. Seriam várias parábolas, uma em cima da outra, certo? É isso, pessoal. Aqui a gente tem só a recapitulação, tá? Na próxima aula, norma, produto interno, ângulo entre vetores. E a leitura recomendada é seções 12.1, 12.2 e 12.3 do Stuart, tá? Que são esses exercícios. É isso, olha. Obrigado pela presença e até a próxima aula, pessoal. Tchau.